Por acaso você já foi ao cinema assistir Bacurau? E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? Meu nome é Caco Caruso, no meu canal falo sobre cinema, sobre séries, sobre muito conteúdo da Netflix. Se você não for inscrito nesse canal, peço que você se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com o conteúdo aqui. Também aproveita para me seguir nas redes sociais. Eu não sei se você tá sabendo, mas tem um filme brasileiro em cartaz agora no cinema. Nesse exato momento tem um filme brasileiro em cartaz no cinema, olha isso. Mas Caco, por que você tá falando isso? Existem vários filmes nacionais aí pelos cinemas do país. Por que você tá falando que tem um filme em cartaz? Porque não é qualquer filme, é Bacurau. Se você não assistiu Bacurau ainda, eu peço que você dê uma chance e vá no cinema assistir, porque é um filme muito incrível. Eu decidi transformar esse vídeo em curiosidade sobre o filme e não em crítica, porque eu perdi o timing do filme, ele já saiu, já estreou faz um tempinho nos cinemas e eu acabei assistindo um tempo depois. Por isso eu decidi fazer um vídeo sobre curiosidades e não sobre crítica, porque existem vários youtubers que já fizeram a crítica sobre o filme. É só você procurar aí no YouTube que você vai ver. E nessa curiosidade aqui eu não vou ficar elencando curiosidade 1, curiosidade 2, eu vou simplesmente ir contando as curiosidades e os fatos que eu achei aqui do filme, que podem ser muito interessantes para você, até mesmo para você que não assistiu o filme, porque não vai ter spoiler, vai ser zero spoiler aqui. Caso você não saiba, Bacurau é o terceiro filme do diretor Kleber Mendonça Filho, que é um diretor super premiado, que ele é mais premiado lá fora do que aqui no próprio país. Mas nesse filme ele teve a ajuda de um outro diretor, que é o Juliano Dornelles. Então os dois juntos formaram esse projeto chamado Bacurau. E o filme conta a história de uma cidade, uma pequena cidade chamada Bacurau, que fica ali mais ou menos no interiorzão de Pernambuco. E nessa cidade os habitantes percebem que a cidade deles não está mais no mapa, ou seja, para o resto do país eles praticamente não existem. Enquanto isso vai acontecendo, aparece uma série de assassinatos dos habitantes da cidade. Então vai morrendo um, vai morrendo outro, e eles começam a perceber que tem uma coisa estranha ali, até eles perceberem que estão sob ataque, e aí eles precisam se organizar para se defender. O filme ele se trata muito de resistência, mas não é só isso, existem várias camadas por trás do filme. É um filme que ele é bem interpretativo, você pode ir ao cinema e sair de lá com uma opinião, um pensamento totalmente diferente do meu. Mas para contextualizar, a gente fala que é um filme sobre resistência, em que os habitantes dessa cidade resistem ao sistema, resistem ao capitalismo, a várias questões, e resistem muito bravamente. E para você que não assistiu o filme deve estar se perguntando aí, mas o que é Bacurau? Ou até mesmo você que assistiu o filme e viu o que é Bacurau, mas não sabe muito bem sobre ele. Bacurau é o nome de um pássaro, tanto que tem uma cena, não é um spoiler grande, não é um spoiler na verdade. Tem uma cena no filme em que perguntam para um habitante o que significa Bacurau. E aí esse habitante fala, Bacurau significa um pássaro. Aí a pessoa pergunta, um passarinho? E aí o habitante fala, não é um passarinho, é um pássaro, porque é um pássaro imponente, sabe? É um pássaro que à noite ele é bravo, à noite ele se transforma. E tem tudo a ver com os habitantes daquela cidade. Mas você sabia que esse pássaro realmente existe, ou existiu? Ele se chama Bacurau do rabo branco, mas ele já foi extinto na nossa fauna, porém no filme ele ainda existe, e os diretores quiseram homenagear, né, esse pássaro, colocando o nome dele na cidade, o que ficou realmente muito marcante, porque esse nome é extremamente marcante. Bacurau é o que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. O filme Bacurau, o projeto Bacurau, ele foi pensado há 10 anos atrás. Há 10 anos, o Kleber e o Juliano sentaram e bolaram ali uma ideia, e depois foram construindo roteiro e tal. Vieram outros filmes do Kleber, como por exemplo Aquarius, que é um filme super renomado, muito premiado, principalmente em Cannes. Vieram esses filmes até chegar no projeto em si, Bacurau, até vir todo o patrocínio e tudo mais. Mas a ideia do filme existe há mais de 10 anos. E em entrevista, os diretores disseram que esse filme é uma homenagem ao diretor John Carpenter, que é um diretor de filmes de terror principalmente. Ele é responsável pelaquela saga Halloween. E os diretores, né, o Kleber e o Juliano, são cinéfilos. Eles consumem muitos filmes e colocaram várias referências. Uma delas foi essa homenagem mesmo a esse diretor que eles adoram. E por falar em referência, o filme é cheio delas. Talvez a mais
aparente seja a escolha do Udo Kier para fazer o vilão do filme. Caso você não saiba, Udo Kier é um ator alemão que fez muito sucesso nas décadas passadas sendo vilão. Ele já atuou nos filmes Carne para Frankenstein, Sangue para Drácula e Suspiria de 1977. Então os diretores convidaram esse ator para viver um vilão aqui no filme nacional, que é muito legal. Outra referência que o filme teve, se você assistiu, você talvez tenha percebido, que são as transições. Sabe aquela transição do filme em que uma cena vai empurrando a outra, como se fosse uma parede, e vem uma outra cena logo em seguida? Essa transição se chama Wipe e ela foi usada muito pelo George Lucas nos filmes Star Wars. Esse tipo de transição é uma marca do George Lucas e o Kleber e o Juliano trouxeram isso para Bacurau. Outra referência de Star Wars também muito bacana é em uma cena da cidade de Bacurau em que mostra o céu. O céu está extremamente estrelado, o que lembra ali uma galáxia distante. Outra referência aí clara, né, a Star Wars. E aí, para você que não assistiu o filme e tá aí meio que boiando na importância desse filme, eu vou dizer para você, antes mesmo de estrear no Brasil, ele estreou em Cannes e ganhou um prêmio na categoria Prêmio do Júri, que é um dos maiores prêmios, se não o maior prêmio da premiação. O Kleber Mendonça Filho já tem uma intimidade com Cannes, ele ganhou já em algumas categorias com outros filmes e dessa vez ele ganhou um prêmio super importante para Bacurau. E Bacurau quase foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro. Ele só não foi indicado porque ele perdeu para o filme A Vida Invisível, que ainda não estreou aqui no Brasil. Eu confesso que é uma pena Bacurau não está sendo indicado ao Oscar, porque é um filme muito incrível. Porém, eu tô muito curioso para ver esse filme A Vida Invisível. E aí você deve estar se perguntando, nossa, por que os dois não foram indicados? Isso é porque existe uma regra no Oscar em que somente um filme por país deve ser indicado para pré-seleção na categoria de melhor filme estrangeiro. Ou seja, o Brasil deve escolher um filme para ser representado e entrar numa lista de pré-indicados. Então o júri vai assistir esses filmes e vai ali selecionar 5, em média 5, 6 filmes para poder concorrer na categoria. Outra curiosidade muito interessante sobre o filme é que no final, inclusive se você não assistiu e for ao cinema, eu peço que você fique para poder ver os créditos subindo. Nesses créditos sobe a lista de mortos do filme, né? Porque morrem alguns personagens, eu não vou falar aqui quem, e aparece os nomes desses personagens subindo. Dentre esses nomes estão Marielle Franco e João Pedro Teixeira, que morreram de uma forma brutal e os diretores decidiram homenagear. Só que em entrevista eles falaram que não são as mesmas pessoas. Não é como se essas pessoas existissem na trama, e sim, são nomes exatamente iguais, mas não são as mesmas pessoas. E por falar em personagens, o Kleber Mendonça Filho falou que todos os habitantes da cidade de Bacurau são igualmente importantes. Então, todos ali são importantes. Não tem um protagonista no filme. Por isso, o filme atingiu a marca de 54 personagens com fala. É muito difícil você ver essa quantidade de personagens em um filme, mas em Bacurau todos são importantes e todos ali teve o seu espacinho para poder falar. Não ficou nenhum personagem jogado, nenhum personagem esquecido. Eu acho que foi um trabalho da direção muito bacana e também de roteiro, né? Muito bacana, que contou ali várias histórias sem nos atrapalhar, sem deixar a gente confuso. A gente sabe o nome da maioria dos personagens porque são nomes super marcantes. Enfim, não importa se tem 50, se tem 10 personagens, se a história é muito bem fechada, se a história é muito bem construída, isso não faz a menor diferença. Mas então é isso, gente. Se você gostou dessas curiosidades, se te fez ir até o cinema, se você tá curioso para ver esse filme, ou se você já assistiu e essas curiosidades te fez gostar ainda mais desse filme, eu peço que você comente aí embaixo. Também comenta se você tiver alguma outra curiosidade que eu não tenha falado aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, porque vai me ajudar muito fazendo com que esse vídeo atinja mais pessoas. Lembrando que tem vídeo aqui toda semana, aproveita e ativa o sininho aí para não perder nada. E é isso, até a próxima, tchau!